Fala pessoal, tudo bem com vocês? Erros, desentrosamento e desatenção. As escolhas de Vitor Pereira nesse jogo de testes e, afinal de contas, por que Luan não entrou? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Você sabia que você pode ficar por dentro de tudo o que aconteceu nessa quarta de futebol, com jogos do Brasileirão e Copa do Brasil? Sim, saber tudo sobre o seu time do coração também? Claro, tudo no OneFootball. É o melhor aplicativo de futebol que existe. Tem vídeos exclusivos, informações, notícias, estatísticas e, claro, transmissão ao vivo e de graça da Bundesliga, que está na reta final. Inclusive, sábado tem Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Com isso, o Bayern pode, inclusive, ser o campeão alemão já nessa rodada. E você assiste tudo de graça, na palma da sua mão, na tela do seu celular, da sua Smart TV. Não perde teu tempo. O link está aqui na descrição. Você baixa gratuitamente, não custa nada e serve para qualquer celular. Eu deixei essa pergunta por último, né, do porquê o Luan não entrou no jogo, porque eu sei que foi uma das tônicas da partida, a torcida pediu na arquibancada, os comentaristas, né, da transmissão estavam solicitando a entrada do Luan. Eu também acho que o Luan deveria ter entrado. Mas a gente vai entrar nesse assunto mais pra frente no vídeo para tentar entender, porque tem algumas informações a respeito disso e tem outras conjecturas, outras projeções que a gente pode analisar do porquê o Vitor Pereira não colocou o Luan em campo. Primeiro eu quero dizer o seguinte, jogo ruim, né? Jogo ruim porque, e aí você tem várias explicações para isso. Aliás, a Portuguesa do Rio, que enfrentou o Corinthians no Estádio do Café em Londrina e que está na quarta divisão do futebol brasileiro, fez um jogo bem interessante, assim, dentro da sua realidade, da sua perspectiva, conseguiu um empate, né? Obviamente, o Corinthians vai decidir em casa, mas daqui a pouco, diante de uma sequência complicada, porque está no meio ali de outras competições, talvez tenha que preservar jogadores também, e a Portuguesinha fez aquilo que lhe coube, né? Inclusive abriu o placar muito cedo, numa completa desatenção de alguns jogadores do Corinthians. Então a Portuguesa fez a sua parte. O Corinthians, obviamente, desentrosado, descaracterizado. Então o Vitor Pereira aproveitou esse jogo para analisar o que ele tem de elenco, para descansar os seus titulares e até mesmo eventuais substitutos para esses titulares. Foi o terceiro time do Corinthians que entrou em campo, com um ou outro jogador ali que a gente conheça mais, né, como o caso do Gil e o Fagner. O Fagner para ganhar ritmo de jogo, porque ele ficou de fora por algumas partidas, seja por lesão ou suspensão. Então, foi dentro desse aspecto. O Jô também jogou lá na frente, inclusive fez o gol de empate. Mas o Corinthians começa com dois volantes da base que começaram muito bem a sua carreira, a sua trajetória no Corinthians, mas depois não conseguiram manter essa sequência, que é o caso do Rony e do Xavier. O Xavier, cara, que é um volante que ele surge muito marcador, muito combativo, muito raçudo, e ele a cada vez que ele recebe uma oportunidade, ele não consegue ter o mesmo poder de marcação, erra passes bobos e acaba comprometendo em alguns lances, como nesse gol do Cafu para a Portuguesa do Rio de Janeiro. Ele simplesmente erra bizonhamente nessa saída de bola. Eu até achei que fosse falta no começo, quando eu vi o replay, eu falei, puxa, foi completamente... Tomaram o doce da boca dele assim, de uma forma muito simples. E aí, mérito do jogador da Portuguesa, que avança e chuta despretensiosamente, o Ivan sentindo a falta de ritmo de jogo, né? Claramente, ele não joga há 6, 7 meses, desde novembro do ano passado, se eu não me engano. Então são 5, 6 meses, na verdade. Mas sentiu claramente, estava mal posicionado, não esperava o chute e acabou sofrendo o gol. Mas, assim, desatenção, a gente entende, eles não jogam sempre juntos, mas é ruim, né? É ruim. O Rony também é um jogador que, assim, ele surge muito bem pelas características de um volante mais, assim, digamos, versátil, só que o Rony, a sensação que eu tenho é que ele corre errado. Ele fica meio perdido em campo, ele não sabe muito bem se ele marca, se ele cerca, a tomada de decisão dele não é boa, erra passes bobos, não consegue ter uma assertividade tanto na marcação quanto na frente, então ele parece meio deslocado. E o mais curioso é que o Vitor Pereira manteve a dupla até o final. Inclusive, tirando o Giuliano, o terceiro homem de meio, que seria o cara que faria a ligação do meio com o ataque,
para colocar mais um volante de marcação, que é o Duqueiroz, que até se soltou bastante, né? Como ele já tinha feito contra o Avaí, né? Inclusive participando do gol do Roger Guedes, ele se soltou um pouco mais, mas em característica o Duqueiroz é um marcador. E aí você pensa assim, caramba, hein? Portuguesa do Rio de Janeiro, Série D do Brasileiro, 4ª divisão, e o Corinthians com 3 volantes. E aí entra o questionamento do porquê o Luan não entrou no jogo. Eu anotei aqui, inclusive, as opções que ele tinha no banco para poder, enfim, mudar o jogo, mudar o panorama do jogo, conseguir uma vitória, melhorar a situação tecnicamente, enfim. Além dos 2 goleiros que ele levou 3 goleiros, né, porque ele promoveu a estreia do Ivan, e que, tirando esse erro aí no começo do jogo, que foi uma coisa meio... foi uma falha, né, de posicionamento especialmente, o Ivan, enfim, fez aquilo que ele poderia ter feito. Cássio Donelli estava no banco, o Beleze, zagueiro da base também, aí o Fábio Santos, mais experiente, que não vem jogando, quem vem jogando é o Lucas Piton, e hoje jogou o Fábio Melo, vou falar daqui a pouco da escalação titular. Matheus Araújo, que é um meio-campista muito interessante da base do Corinthians também, que poderia ser utilizado. O Luan e o Felipe Augusto, que é atacante. Por que o Vitor Pereira não colocou o Luan? Eu não sei por que ele não colocou o Luan, mas assim, tirando todo o ranço que talvez alguns torcedores tenham com o Luan, em característica, em modelo de jogo, é interessante você ter um cara com essa característica, com esse jeito de jogar, que é um condutor de bola, que tem um chute a média distância, que pode ter uma bola parada, que pode ter um passe mais qualificado, que pode tentar furar retrancas com alguma bola mais longa, enfim, que é exatamente esse armador, esse meia criativo. O Luan poderia fazer isso, ainda mais quando você tem 3 volantes ali no setor. Você não precisava de 3, você podia ter 2. Ainda mais quando você tem um cara que está indo mal no jogo, que é o Rony. Se você tem o Xavier, que é um primeiro volante, você não tem um substituto, beleza, mantém o cara, ou até mesmo troca pelo Duqueiroz, que faz a função. Mas ficou meio inexplicável você manter o Rony e o Xavier, tirar o Giuliano para botar o Duqueiroz e não colocar o Luan. E aí eu fiquei pensando, né, poxa vida, cara, ou o Luan tá realmente sem moral, ou tem alguma coisa que a gente não sabe. O que a gente tem de informações sobre o Luan? O Luan sempre, de todas as pessoas com quem conversei, me disseram que ele sempre foi um cara muito profissional, que sempre chegou no horário, que sempre treinou bem e que, enfim, nos jogos ele obviamente não correspondia e por isso não era utilizado pelos antecessores, né, pelos outros técnicos. O Thiago Nunes tentou, porque o Thiago Nunes, quando chega, o Luan é a referência técnica. Ele até vai bem naquele jogo em que o Corinthians acaba caindo na pré-Libertadores para o Guarani do Paraguai, faz um gol e tudo mais, joga muito naquele jogo, mas o Corinthians, por sofrer um gol ali numa cobrança de falta, no canto do Cássio, o Corinthians acaba caindo. Depois dali, o Luan meio que não conseguiu ter uma sequência mais positiva, aí acabou pegando o banco de reservas. Depois o Mancini utiliza o Luan num sistema de 3-5-2 em que ele vai muito bem. Era outro elenco, outra realidade. O Luan talvez ali fosse a principal figura técnica, então havia muita responsabilidade, muita pressão para cima dele. Mas ele até tem um bom momento. Faz alguns gols, um gol bonito contra o São Paulo em clássico, um gol bonito contra o Fortaleza. Ele tem uma sequência assim de bons jogos. Depois ele acho que tem uma lesão e tal, acaba saindo do time e não volta mais. O Silvinho também demorou para colocar ele no time. E agora o Vitor Pereira, a informação que a gente tem é que ele, diferentemente do que eu tinha em relação aos outros técnicos, de que ele treinava bem, de que ele era profissional e tudo mais, tinha contratado um staff para cuidar da saúde, do corpo, da alimentação, não sei o quê, o Vitor Pereira não gostou. Não gostou. Não aprovou ele nos treinamentos. Só que aí eu me faço algumas questões, alguns questionamentos. Por que relacionar o cara se ele não vai entrar? Ah, mas ele é funcionário do clube, ele ganha um salário e tal, aliás, um baita salário, então ele tem que ser relacionado e tudo mais. Mas, poxa, se você relaciona um cara de uma característica que você precisa no time, de um cara que, enfim, já foi um bom jogador, né? Que o técnico ainda não viu em campo. O técnico já viu os treinamentos e tal, talvez ele não passe confiança, enfim, não sei o que acontece, mas ele não viu ainda o Luan jogar. Contra a Portuguesa do Rio, que não é um jogo com os titulares, é um jogo de muitos garotos, é um jogo, enfim, que você precisava de uma figura como ele. Eu custei a entender o porquê
da não entrada do Luan. E foi só isso. Acho que a gente nem adianta ficar... É fato que o Luan tem que ser negociado, que ele não tem mais clima para jogar no Corinthians, que ele não tem mais espaço, porque se ele não entrou nesse jogo, ele não vai entrar contra o Palmeiras, ele não vai entrar contra o Boca Juniors, a menos que eu esteja muito equivocado. Mas se o Vitor Pereira não deu minutagem para ele hoje, e quando o relógio começou a andar, eu até pensei o seguinte, falei, cara, 25, 26 minutos, ele não botou ainda, foi quando ele chama o Wesley para entrar no lugar do Mosquito, eu pensei, se ele não entrou ainda, talvez nem seja bom ele entrar. Porque se ele entrar faltando 15 minutos para terminar o jogo e não resolver o jogo, as críticas vão se voltar para cima dele, para o Vitor Pereira que colocou, mais uma vez, entendeu? O ideal é que você dê mais tempo se você quiser ver realmente se o cara vai te dar alguma resposta. Agora, também é verdade que das últimas vezes em que ele entrou, ele não deu essa resposta. Então, essa parte eu entendo. Agora, o Vitor Pereira não conhece o Luan em campo, a não ser por vídeo, se é que ele viu. Ele não viu ainda o Luan jogar. Então, acho que era um jogo para pelo menos ele entrar no segundo tempo, seja com 15, 20 minutos ou até mesmo no intervalo. Isso não aconteceu. Ele colocou em campo a estreia do Ivan, como eu já falei, o Fagner para ganhar ritmo de jogo, e ele sai no intervalo porque tem derby no sábado e tem Boca na terça. Gil e Robert Renan, gostei do Robert Renan, é mais uma opção que o Corinthians ganha na defesa, depois da dupla de zaga mais veloz, né, com o João Vitor e o Raul Gustavo, de jogadores mais ágeis. Tem aí do Robson, né, o Robson Bambu. O Robert Renan, gostei, foi muito seguro, muito, assim, digamos, não sentiu o peso da camisa. Gostei dele. Bruno Melo na esquerda. Bruno Melo, as pessoas me perguntaram sobre o Bruno Melo. Cara, eu vou dizer uma coisa. Eu fui contra a contratação do Bruno Melo, achei que não tinha razão de ser, achei que ele barraria a ascensão do Lucas Piton, porque até então o Fábio Santos era titular com o Silvinho e, poxa, o Piton pedindo passagem, aí chega um zagueiro, um lateral, zagueiro e tudo mais, do Fortaleza, mais experiente. Eu falei, pronto, agora o Piton não joga. Eu estava errado, o Piton hoje é titular, o Fábio Santos é reserva e o Bruno Melo é uma alternativa. E ele foi bem. Ele, assim, não fez um jogo brilhante, como ninguém do time fez, mas ele cumpriu o feijão com arroz. Ele é um cara que fecha bem o lado esquerdo defensivo, não sente a camisa, tem uma segurança ali para trocar passe e tudo mais. Gostei do Bruno Melo. Aí vem a dupla Xavier e Rony, que não foram bem no jogo. O Giuliano, que também, obviamente, coitado, estava sozinho, não tinha uma parceria como ele já teve com o Renato, ou com o Paulinho, ou com o próprio Luan, não era o caso. Então sofreu muito, se desgastou, inclusive, foi substituído pelo Duqueiroz. O Mosquito, cara, o Mosquito começa o jogo pelo lado esquerdo e o Adson pelo lado direito. Eu olhei o jogo e falei assim, caramba, será que não tem ninguém para falar pro Vitor Pereira dizendo assim, cara, o Adson rende muito mais pela esquerda e o Mosquito pela direita? Ou será que ele sabe disso e quis fazer um teste? Porque depois ele inverte, né? Só que ele demora muito. O Mosquito começa pela esquerda e o Adson pela direita. Ah, mas é o canhoto que corta para dentro e tal. Cara, o Adson tem profundidade jogando pela esquerda e o Mosquito pela direita. Quando ele inverte a posição dos dois, o que acontece? O gol do Jô. Que foi bem, tá? Foi bem. Fazendo aquilo que lhe cabe. O Jô aumenta cada vez mais a sua galeria de gols pelo Corinthians e não há no elenco um jogador com a característica dele que consiga fazer o que ele faz. Ele tem dificuldade de se movimentar? Tem. Ele não é mais o mesmo jogador? Não. Mas ele, em alguns momentos, consegue ser útil. Ele não fez um gol muito fácil de fazer, não, porque ele domina e já chuta de direita, que não é a dele. Rapidamente antes do zagueiro chegar e fora do alcance do goleiro, num cruzamento que vem da direita. O Jô fez aquilo que ele poderia ter feito. O Giovani entra no lugar dele. Esse menino é interessante, ele é muito incisivo, né? Ele tem um chute na entrada da área muito potente, muito forte, mostrando ferramenta, repertório, assim, de que ele tem força, ele tem volúpia. É um cara que, olha, já que na centroavância, né, você só tem o Jô, o Júnior Moraes e agora o Giovani, talvez ele possa brigar por uma posição. E o Roger Guedes, né, vamos combinar, depois do jogo contra o Avaí, deixa o homem na ponta, né? Ele na esquerda, o William na direita, e aí na referência você pode botar o Giovani, o Jô, o Júnior Moraes, quem você quiser. O Adson saiu
para a entrada do Gustavo Mantuan. Quando isso acontece, o Mosquito ele já tinha trocado, né? Ele já tinha ido para a direita para o Adson jogar pela esquerda. Quando o Mantuan entra no lugar do Adson, aí o Mantuan cai pela direita e o Mosquito volta para a esquerda. Depois o Wesley entra na do Mosquito. Foram esses movimentos, essas mexidas que fez o Vitor Pereira. De novo, tudo isso interessante, normal. Wesley, muito pouco tempo pra gente ver, mas pareceu um menino promissor. Tem uma cabeçada. Cabeçada não, né? É uma cabeçada? Ele chega antes do goleiro, divide com o goleiro, né? E ele já sai comemorando, aí ele vê que a bola passa por cima. O Mantuan a gente já conhece, é um jogador muito interessante, especialmente pelo lado direito do campo. Ele busca sempre a linha de fundo, ele busca sempre um cruzamento, ele está sempre buscando alguma alternativa, né? Interessante lembrar que no gol do Jô, quando o Mosquito faz o cruzamento, tem 4 jogadores do Corinthians chegando na área. Isso é treinamento. E isso é importante a gente frisar. Porque se a gente for falar que individualmente, talvez, né, Xavier e Rony não estiveram bem, entre outros jogadores, é fato que o time está tentando respeitar as características do método do Vitor Pereira. Mesmo sem o entrosamento necessário, com muitos erros de passe, com encaixe complicado e tudo mais. Mas aí eu vou mais pro individual do que pro coletivo. Acho que o coletivo tá entendendo aquilo que ele quer. Só que, claro, né, o time muito descaracterizado, por isso não conseguiu o resultado, né, que se imaginava. Era pro Corinthians até no primeiro tempo ter conseguido mais gols, mas aí só o empate no segundo tempo, o nível do jogo cai muito, cai muito. E aí vem as trocas, bagunça tudo, o Corinthians até tenta no final do jogo, mas não consegue fazer a virada, né, não consegue vencer o jogo. O Corinthians vai decidir em casa agora essa vaga na Copa do Brasil, então a tendência, mesmo que descaracterize o time, mesmo que preserve um outro jogador, porque vai estar no meio de uma sequência grande, assim, difícil, pelo Brasileiro e pela Libertadores, mesmo assim dá para levar a classificação. Não pode bobear, evidentemente, né? O futebol ele não dá muito tempo para isso, né? Se você achar que vai ser jogo fácil, não vai. Até pelo que a gente, né, conseguiu ver hoje. Agora, teve o Rafael Ramos também, né? Esqueci dele, que entrou no lugar do Fagner, que assim, só o segundo jogo, adversário frágil e tudo mais, mas tranquilo, tá, gente? Sabe jogar, o Fagner pode descansar quando quiser, ele não tem o mesmo nível do Fagner, mas o cara é da função. Acho que finalmente o Corinthians conseguiu encontrar um substituto pro Fagner a ponto de ficar tranquilo, do torcedor ficar tranquilo, se ele for suspenso num jogo, for convocado para a seleção, tiver uma lesão, uma dor de barriga, qualquer coisa, tem o Rafael Ramos que vai conseguir cumprir a função sem maiores prejuízos. Gente, era para isso o jogo. Era para testar, era para promover a base, era para descansar os titulares e inclusive os reservas dos titulares. Para isso aconteceu esse jogo, essa escalação, essas alternativas. Agora eu continuo me perguntando por que o Luan não entrou. Você tem a resposta? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!